Fala, juventude! Vamos falar um pouco sobre receptor elétrico, tá? O conceito é bem básico, tá? O que é um receptor elétrico? É algo que transforma energia elétrica em energia não elétrica. O exemplo clássico são os motores elétricos. Só para você marcar. Basicamente, o que um motor faz? Você fornece uma diferença de potencial para o motor. Esse motor realiza um trabalho útil, e isso é percebido através da sua força contra-eletromotriz, para você pensar um pouco. Só que sempre, nos geradores reais, nós temos uma transformação indesejada. Tá? Na verdade, isso ocorre por causa do efeito Joule. Deixa eu marcar aqui para você lembrar. Efeito Joule. Como é o esquema de um receptor elétrico? O esquema é bem simples. Todo receptor elétrico é representado por essa simbologia. Quando você olha, você tem a sensação de que estamos falando de um gerador. Porém, tem um detalhe. Nos receptores elétricos, o sentido da corrente é contra aquele sentido convencional associado aos geradores. O que ocorre? Quando você fornece uma diferença de potencial para um receptor, então vou colocar aqui DDP, U, ele associa a essa DDP uma força contra-eletromotriz por causa do seu sentido oposto, e essa corrente elétrica, ao percorrer o tal do receptor, por causa da sua resistência interna, tem uma transformação energética por efeito Joule, ou seja, aquecimento pela passagem da corrente elétrica. Se você olhar esse esquema, você vê que é parecido com o gerador, porém, no sentido contrário. Você pode montar uma equação, que é o que a gente vai chamar de equação do receptor. Veja, a equação do receptor é bem simples. A DDP fornecida, a força contra-eletromotriz, mais a DDP associada à sua resistência interna. Essa equação do receptor, se você olhar com um pouquinho mais de calma, você percebe que é uma função do primeiro grau e o seu coeficiente positivo, o que nos dá uma reta crescente. Quer dizer que a curva característica do receptor, quando você monta um gráfico de tensão em função do tempo, da corrente, nos dá algo desse tipo. No qual, aqui nós temos a força eletromotriz e os valores de tensão para determinadas intensidades de corrente. Interessante que se você pegar a inclinação disso aqui, sim, você pode falar que essa inclinação é numericamente igual à sua resistência interna. Então eu posso falar assim, ó, a tangente, vou colocar aqui θ, ela é numericamente igual à resistência interna. Ô juventude, temos aqui uma introdução ao receptor, depois eu vou fazer uma segunda aula para você aprofundar os seus estudos. Grande abraço, até a próxima.